Graça e paz, cumprimentar a todos primeiro, né? É uma alegria muito grande, um privilégio estar servindo o corpo de Cristo, a igreja, a cada um, essa família, né? Nós fazemos parte de um só corpo, uma família, que é a família de Deus. É uma alegria muito grande estar servindo vocês aqui. Tá dando para ver legal? Pode dar um joinha se tiver aí. Aqui é um ambiente que não está com muita luz. Minha esposa, ela não vai estar aqui junto comigo, a gente está na casa de uns amigos É que aqui, tem que próximo entrar. da Não tô vendo. igreja. Viemos aqui num convite de um jantar, mas a gente aproveitou, estou aqui. Como a Cláudia falou, ela falou que não é a respeito muito sobre uma temática em si. Então, acredito que não é muito uma pregação, né? Mas uma conversa onde há uma exposição das Escrituras. Então, acredito que é um tempo de a gente conversar, né? Onde vai ser exposto as Escrituras, mas num tempo de mesa, uma conversa sobre alguns assuntos. E tem algumas coisas que eu quero falar, que o senhor tem falado comigo nesse tempo, né? Então, para fazer um pouco de sentido, é importante eu comunicar um pouco do que eu estou fazendo, o que está acontecendo na minha vida. Há um ano, mais ou menos, eu fui consagrado ao pastoreio, e há 4 meses atrás, eu fui para pastorear uma congregação da nossa igreja aqui num bairro, da nossa cidade, que é no Goiânia, e oficialmente a gente está 1 mês, mas estamos há 4 meses trabalhando na igreja. Porém, eu tenho já, acho que 20 anos de igreja, me converti, me batizei aos 12, tenho 33 anos, então tenho bastante tempo assim dentro da igreja, né? E sempre atuando na área dentro envolvida, ou seja, em liderança, e sempre muito envolvido com a área do louvor, né? Porque eu cresci dentro da música, né? Comecei a trabalhar, vamos dizer assim, ministerialmente por causa da música. A minha primeira profissão, meu Ah, sonho tô, era tô, viver de tô. música, mas assim, quando a gente decide colocar as coisas na mão do Senhor, ele decide fazer coisas que nós não entendemos. E quando nós estamos disponíveis para o Senhor, às vezes a gente tem que deixar de lado até aquilo que, perdão, até aquilo que nós achamos das nossas particularidades. Então, eu não sei, creio que óbvio, vai servir para alguém. Mas, por exemplo, eu particularmente sempre gostei muito de música. E a música, por mais que tenha a arte, todo mundo acha que ela é de uma área de humanas, não é. A música ela é de exatas. Música é exatas, totalmente exatas, né? Número, é conta, é matemática, a música em si. E eu sempre gostei muito da área de exatas. Eu sempre fui de exatas. Tentei fazer engenharia civil, mas não fiz por causa da música, porque sempre foi minha paixão. E sempre gostei muito dessa área. E assim, quando eu comecei a não só entregar minha vida numa questão de salvação, eu entreguei minha vida numa questão de, Senhor, pode fazer da minha vida o que o Senhor quer, e começou a mudar muitas coisas na minha vida. Muito. Uma delas é essa perspectiva de eu sair só da música para começar a ministrar, aí me apaixonei pelas escrituras e começar a ministrar, sempre fui tímido, não era de falar em público, sempre fui tímido. E e aí, há uns 5, 6 anos atrás, o senhor começou a falar muito comigo a respeito de psicologia, de estudar psicologia. Só que era muito contraditório para mim, porque eu sou de exatas, não gosto de leitura. O único livro que eu gosto, me apaixonei por ler era a Bíblia. E aí, a partir de livros cristãos, aí está aqui a Cláudia, que é advogada, e o que me assustou é descobrir que depois do direito, a psicologia é o segundo curso que mais lê. E eu olhava e falava, Deus, eu não tenho a paciência que esse povo tem para ler, não consigo essas questões filosóficas, não é muito da minha, não é. E aí eu fui fazer testes vocacionais de faculdade, sabe esses testes vocacionais que a gente faz? Dava lá, exatas, TI, engenharia, só isso. Mas o senhor me levou para psicologia, né? Eu estou estudando, cursando psicologia, me levou para o pastoreio, cuidar de pessoas. Então, assim, quando a gente se submete ao senhorio do Senhor, às vezes a gente tem que esquecer Como, isso. Ah, mas como que a eu minha desligo meu característica é essa. microfone? E por isso Só um que. minuto, pastor, desculpa. Kátia, eu acho que você entrou pelo celular e eu não estou conseguindo desligar o seu microfone. Então, aí, desligou. Acho que desligou. Eu Beleza, tá instruí ótimo. ela no privado, porque eu também não estava Glória, conseguindo, mas aí eu aprendi. glória a Deus, Leidinha. Você tá pra frente, hein? Obrigada, pastor. Desculpa, viu? Pode prosseguir aí. Sem Depois problema. a gente faz esse cortinho lá no vídeo.
Então, quando a gente se submete ao senhorio de Deus, ele usa tudo que nós carregamos e temos para servir. É algo que eu aprendi na minha vida, que eu estou a serviço do corpo de Cristo. Então, eu tenho sempre isso para mim. Eu não sou pastor, eu estou como pastor, porque é transitório. Eu estou para servir o corpo de Cristo. Na medida que o Senhor quiser, eu estou para servir o corpo de Cristo. Essa é a minha maior função e responsabilidade. O que eu sou é filho de Deus. Essa é a minha identidade. Mas a questão daquilo que eu carrego está para servir o corpo de Cristo. E estando nessa fase hoje da minha vida, pastoreando igreja, pensando em igreja, né? Pensando sobre vida de igreja, a vida comum das pessoas, porque a gente, como vida de igreja, nós precisamos pensar nisso. Todo mundo tem uma vida comum e o grande desafio, eu acho, dentro da igreja, da liderança de igreja, que o Senhor tem me colocado para pastorear a igreja é ensinar e ser uma igreja que tem uma vida comum que expressa a glória de Deus no dia a dia. Então, assim, porque nós nos apegamos a expressar a glória de Deus, a presença de Deus no culto. Tem um culto poderoso, mas assim, o culto poderoso de domingo é para nos impulsionar a ter uma vida poderosa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, durante a semana toda. Então, o Senhor tem falado a respeito comigo muito, a respeito de algumas coisas pontuais a respeito de igreja. Então, a gente vai conversar sobre alguns assuntos aqui. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Samuel, o Senhor tem falado muito comigo nesse tempo sobre Samuel. E quando a Cláudia me falou, começou a queimar algo que eu ministrei recentemente na minha igreja, sobre oração, mas agora também o Senhor falou um pouco sobre Samuel, então nós vamos conversar um pouco sobre a história de Samuel, falando sobre oração. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, eu vou ler aqui. Ora, havia um certo homem de Ramataim, Zofim, do monte Efraim. O seu nome era Eucana, e filho de Jeroão, e filho de Eliú, e filho de Tou, e filho de Zufi, um efrateu. Ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana, o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Esse homem subia da cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, os sacerdotes, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana, ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele, assim, fazia ano a ano, quando ele subia à casa do Senhor, deste modo ela provocava. Por isso ela chorava e não comia. E então disse Eucana, seu marido, e a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Até aqui, eu acredito que todos nós conhecemos a história de Samuel, a história aqui de Ana e de Penina, é muito se pregado e se falado. Porém, tem algo que eu não gosto muito, que é quando nós usamos essa história para falar de um triunfalismo religioso. O fato de Ana não poder ter filho e Penina confrontar, né, zombar dela,
nós usarmos isso pelas pessoas que zombam da nossa vida e que o Senhor vai nos dar uma vitória, assim como foi para Ana. O que eu quero falar aqui é do contexto que Israel vivia. Eu acredito que esse contexto passa sobre os nossos dias de hoje como nação, como família, como casa, como igreja. E algo que nós precisamos entender, Israel estava sofrendo muito, tanto por uma questão política e uma questão, principalmente uma questão religiosa. Eli, ele era o sacerdote, naquela época eles não tinham reis. Então Eli, ele era um sacerdote e juiz sobre Israel. Então aqui nós tínhamos um problema muito grande em Israel, que era um problema de falta de zelo, de falta de temor com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. E qual é a questão? Nós vamos ver no capítulo 3, aqui, inicialmente, o que nós vemos na história? Vai falar sobre Eucana, né? Vai falar um pouco da descendência de Eucana, né? E que Ana não poderia ter filhos, que o Senhor fechou a madre de Ana. Então, aqui, há algo que é muito interessante aqui. O Senhor fechou a madre dela. Então, não é que ela era estéril de nascença. O Senhor mesmo fez isso. Então, a gente precisa entender que existem tempos que o Senhor, ele vai fechar a madre para que nada seja gerado. E nós temos essa dificuldade. Então, assim, eu acredito que pode parecer loucura, mas parece que o Senhor está fechando a madre da igreja num tempo. Então, assim, parece que a gente olha, parece que a igreja ela não frutifica, ela não gera. Quando eu falo igreja no contexto geral. Então, aqui, como nós temos pessoas de várias igrejas, então nós somos essa igreja com a madre fechada. A minha igreja. Minha não, que ela é do Senhor, mas a igreja a qual eu pastorei. Então, aqui o Senhor fechou a madre, né? Porque o Senhor, ele queria impulsionar a Ana a algo. Ele queria provocar a Ana a algo. E aqui nós precisamos entender nesse contexto, separar os personagens da história. Nós temos Ana, uma mulher estéril, que o Senhor fechou a madre. Nós temos Eucana, o marido dela. Nós temos Penina, que zombava dela, né? E nós temos Eli, um sacerdote. Só que aí no texto que nós lemos, nós vamos ver que vai falar sobre os dois filhos de Eli. Então, ou seja, Eucana, ele subia todo ano, anualmente, para fazer o sacrifício. Anualmente, Eucana subia. Toda vez que Eucana subia, lá havia Eli, né, e os dois filhos dele, Ofni e Finéias. É muito importante nós nos atentarmos para essas duas pessoas, Ofni e Finéias. Então, anualmente, Eucana subia para ofertar, mas ali havia Ofni e Finéias. Nós vamos ver mais para frente, no livro de Samuel, que vai falar sobre o pecado de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram dois filhos de sacerdotes, eles eram sacerdotes, ele era o sumo sacerdote, né? Eles eram sacerdotes. Então, é como se nos dias de hoje eles fossem dois filhos de pastores, vamos dizer assim, que lideravam ali o templo, o lugar como se fosse o culto, a igreja. E é como se houvesse dois líderes ali, filhos de pastores, que o pecado deles era imoralidade sexual, eles cometiam adultério dentro do templo e eles roubavam da parte que não pertencia a eles das ofertas. Eles pegavam com garfo a melhor parte. Então, assim, era como se nos dias de hoje houvesse na igreja, numa igreja, dois filhos de pastores líderes que estão cometendo adultério dentro da igreja e eles estão ali roubando das ofertas. Eles não estão vivendo com o que é suficiente, têm um salário, aquilo não é suficiente, eles estão roubando além. Então, imagine nós, eu e você, vivendo nesse contexto, cultuando neste lugar. Obviamente que a primeira coisa que a gente vai pensar, jamais eu iria numa igreja dessa. A grande questão é que tudo que estava acontecendo ali, no tabernáculo, no templo, afetava toda a nação de Israel. Assim, vamos dizer assim, a desgraça que Israel passava, todo problema político era um resultado do problema do sacerdócio. Então, assim, todo o caos que nós vemos na nossa nação, todo o caos que nós vemos nesse tempo é um resultado do problema de sacerdócio. Então, assim, tudo que nós vemos é um resultado de sacerdócio, ou seja, eu gosto muito do Paulo Borges, ele fala isso, a nação tem a igreja, ela é a igreja que merece. Então, assim, o Brasil, ele sofre pela igreja que tem. E às vezes a gente acha que a igreja sofre pela política, pelo país que temos. Não, a nossa política, tudo lógico que não há culpa 100% da imoralidade, de todo o mal que existe nos homens
à natureza pecaminosa. Mas é um fato que é uma conta que, eu já falei isso, né? Acho que foi lá em Biúna mesmo, eu falei uma vez sobre o Brasil dos evangélicos. Existe uma conta que ela não fecha. Se você for pesquisar a quantidade de igrejas abertas no Brasil é gigantesca, é muito grande. A quantidade de evangélicos que existe no nosso país é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a conta ela não fecha o crescimento da perversidade e da maldade. Então, tudo que nós vemos nos noticiários é o quê? É Penina zombando de Ana. É isso olhando para a nossa cara e falando, cara, vocês não estão frutificando. Vocês têm uma fé que não gera nada. E nós estamos avançando. Mas nós estamos aqui, ó, nossa ideologia, tudo que nós queremos está crescendo, mas vocês não frutificam nada. Por quê? Porque há um sacerdócio corrompido. E aqui eu não falo de pessoas específicas, mas existe sim. E aí, na onde está? Começa. Quando Ana ela vai com Eucana para o templo, né, aqui nós vimos, o texto ele vai dizer que Eli ele estava encostado na coluna do templo. Ele está sentado encostado na coluna do templo. O que isso representa? E Eli ele tinha um problema de obesidade, né, física mesmo. O que isso representa? Um sacerdócio que está apoiado na estrutura. Então, qual é o grande problema? É quando, por exemplo, eu, que sou pastor hoje, e é isso que o senhor tem falado comigo, não se apoie na estrutura. Quando eu, como pastor de igreja, eu vou me apoiar como sacerdote, e todos nós somos sacerdotes, e aí hoje, por isso que eu falo, que essa é uma palavra para todos. Por quê? Porque Apocalipse e Pedro, ele vai falar que nós somos sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real. Então, hoje, a responsabilidade sacerdotal não só está para os filhos de Levi, para quem é da tribo de Levi. A responsabilidade sacerdotal está sobre todos nós. Então, cada um que está nessa live aqui, que está na cela, é um sacerdote. Então, só que a questão é, se eu estou apoiado na estrutura, não. Só que às vezes é a estrutura religiosa, mas às vezes é a estrutura financeira, às vezes é a estrutura de comodidade da minha vida. Existe alguma estrutura que eu possa estar apoiado? E aí, qual o problema que nós vamos ter? Que ele já está, vamos dizer assim, obeso. E aqui, quero trazer essa obesidade no contexto espiritual. Sabe quando a gente está cheio de muitas coisas, apoiado numa estrutura que funciona? Então, assim, é muito perigoso quando eu me apoio numa vida cristã que funciona só. Sabe aquela coisa metódica que você sabe que funciona? Né? A Cláudia, hoje é ministra do Evangelho, ela sabe. Quanto mais você prega, mais você aprende. E chega um momento que tem coisas que parecem que funcionam mesmo. Gente, não se assustem, mas é verdade. Tem momentos que você tem uma pregação que você sabe que funciona. E quando você chega num culto, ai meu Deus, eu não sei, tipo, aquela pregação é boa. Isso é um risco muito grande, porque eu me apoio em uma estrutura que funciona. E aí isso é em vários contextos da nossa vida, né? Então, e aí hoje, por exemplo, eu acredito que talvez alguns vão ter que sair de uma estrutura, talvez você tenha um costume de todo dia um devocional prático diário, o Senhor vai te esticar nesse lugar, e vai falar, ó, sai desse lugar que só funciona. Eu vou querer um pouco mais. Sabe aquela coisa sempre, eu quero que você venha um pouco mais, porque nós estamos numa estrutura que simplesmente funciona. E qual é o problema quando há um sacerdócio que se apoia numa estrutura que funciona? É que Deus avisa Eli por mais de uma vez sobre o pecado dos seus filhos. E ele não consegue confrontar os seus filhos. Então, assim, o grande risco é esse. Então, falando eu como pastor hoje. O grande risco é que se eu me apoiar na estrutura, uma hora a estrutura vai funcionar. O que vai acontecer? Eu me torno, por ele não conseguir exercer plenamente o seu sacerdócio, primeiro, por estar obeso e apoiado na estrutura, ele tem que terceirizar a responsabilidade. Então, ou seja, por ele não conseguir fazer, ele se torna carente do serviço dos filhos dele. E por essa carência do serviço dos filhos dele, ele não consegue confrontá-los. E Deus vai avisando, ó, os seus filhos, Ofni e Finéias estão corrompendo as coisas sagradas do Senhor.
E aí, o que isso gera em nós? Nós nos tornamos sacerdotes que não confrontam os nossos filhos. E aí, quando eu falo de filhos, eu falo que eu creio que todo mundo aqui tem filhos. Eu não só tenho filhos biológicos, mas eu tenho filhos no espírito. Tenho pessoas que eu gerei, tem pessoas que eu cuido, pastorei, cuido. Então, assim, eu não consigo confrontar. Estou falando como pastor. Eu tenho alguém lá na minha igreja que é excelente de serviço, mas eu preciso confrontar algo na vida dela. Mas porque ela é muito boa, eu vou perder alguém muito bom, e eu estou apoiado na estrutura, eu não confronto. Então, isso é um risco muito grande. Isso, às vezes, é dentro de casa. Isso pode ser nos filhos biológicos. Aí, qual é o risco? É que quando eu me torno um pai negligente, eu gero filhos inconsequentes. Então, todo pai negligente, ele gera filhos inconsequentes. E algo que eu fui estudar sobre a descendência de Samuel, de Eucana, que eu tinha para mim, né, que eu não sabia. Para mim, o que me chamava a atenção era o fato do quê? De que o texto vai dizer que Eucana ele era de Efraim, da tribo de Efraim. Então, logo o que a gente pensa? Meu Deus, Samuel, Deus levantou como um sacerdote sem ser da tribo de Levi. Mas não, a descendência de Eucana, ela vem de Levi. Então, ou seja, Samuel, ele era descendente da tribo de Levi. Só que Samuel, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, a descendência de Eucana, de Efraim, era da tribo de Coate, ele era dos coatitas, filhos de Levi. E quando Moisés estabelece o tabernáculo, a responsabilidade dos coatitas era de guardar as coisas sagradas quando o tabernáculo se movia. Então, quando o tabernáculo tinha que se mover no deserto, o que os coatitas faziam? Eles colocavam os utensílios sagrados envoltos em cobertas, eles tinham que guardar, eles não podiam tocar nas coisas sagradas, mas eles tinham a responsabilidade de guardar e carregar. Só que o que acontece? Quando o povo chega em Israel e o tabernáculo é estabelecido, não tem mais essa necessidade de desmontar. Ou seja, essa família dos coatitas, elas param de trabalhar no ofício sacerdotal. E o que vai se perdendo? O zelo de guardar as coisas sagradas. Então, ou seja, por que Deus levanta Samuel? Por quê? Precisa restaurar a família dos coatitas. O quê? Uma essência sacerdotal que tem zelo para guardar as coisas sagradas, as coisas do Senhor. Então, Samuel, ele traz e o Senhor começou a falar comigo porque a gente teve uma conferência na nossa igreja, sede, com os jovens, e o tema da conferência que eles escolheram é sobre zelo e presença. E o Senhor começou a falar muito comigo sobre isso. No tempo de Samuel, né, no tempo de Ana, não tinha esse zelo pela presença do Senhor. E aí, o que é que Ana, vamos trazer uma representatividade de Ana como a igreja, nós. Então, o Senhor fechou a nossa madre. O que nós precisamos ter? O que nós podemos fazer? O que Ana faz? Ela vai para o templo, ela não deixa de frequentar esse lugar. Ainda que haja problemas, ainda que haja pecado, ela não deixa. Ela vai. Mas ela vai lá com algo que nos falta nos dias de hoje. Amargura de alma. O que falta hoje na igreja do Senhor é pessoas com amargura de alma. É uma oração que ela não tem muitas palavras. É lágrimas e dor na alma. Assim, nós queremos ser uma igreja que celebra, mas é um tempo que o Senhor está falando. Vocês precisam ter amargura de alma. E ter a coragem de olhar e falar, Senhor, nós queremos algo, mas isso que nós queremos, nós não queremos para nós. Nós entregamos para o Senhor. Foi o que ela fez com Samuel. Porque é um fato que uma das palavras mais faladas que eu vejo no Brasil nos últimos tempos é sobre avivamento, mas nós queremos avivamento para nós? Será que nós queremos uma nação que ama o Senhor, uma nação restaurada para nós? O que o Senhor está querendo? Nos esticar no quê? Amargura de alma a ponto de olhar e falar, Senhor, se o Senhor derramar, o que o Senhor nos der, é seu. Vai de volta para o Senhor. Nós não iremos reter para nós. E aí quando o Senhor... e é doido, porque quem abençoa a Ana para gerar Samuel é Eli. Então é algo que talvez a gente olhe e fala, nossa, então vamos derrubar todas as igrejas que estão pregando heresia, vamos fazer... Não, não é isso. Porque o Senhor usa Eli, só que qual é a questão? Ele não entende a amargura de alma de Ana. Ele acha que ela está embriagada. Ele acha que é loucura. Mas ela fala, eu só tenho uma amargura de alma.
ele vai falar que o Senhor conceda aquilo que você quer. E aí Ana, ela gera Samuel. E no capítulo 3, Samuel, ela, depois do tempo que ela desmama, ela leva Samuel para o tabernáculo. E Samuel é esse menino que ele começa a crescer, tendo como referência de família. Gente, imagina a vida de Samuel nos dias de hoje. É como se Cláudio pegasse ela e o Cris, filho dela, e jogasse, a hora que desmamasse, levasse lá para o pastor do lá na igreja, largasse lá na igreja. Não vou usar o Du, porque eu amo muito a vida dele. Não quero jogar para ele o peso de Eli. Mas é como que se eu pegasse meu filho e colocasse para viver com um pastor numa igreja. E os filhos desses pastores, eles têm práticas imorais de sexualidade dentro do templo e roubam. E meu filho crescesse nesse lugar. Imagine essa criança com 12 anos. O sentimento, meus pais parece que me rejeitaram, me jogaram aqui. A referência é Eli e a referência dele é o Ofni e Finéias. A questão é que, no capítulo 3 vai dizer, e o menino Samuel ministrava ou servia ao Senhor diante de Eli. E no versículo 1 do capítulo 3 vai dizer assim, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Aqui, a minha tradução é mais antiga, tá preciosa. A tradução de alguém fala diferente? Se puder, pode falar. 1 Samuel 3, versículo 1. 3:1. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Raramente o Senhor falava. Aqui, quando está falando preciosa, está querendo dizer que a palavra do Senhor, ela não vinha constantemente. Era muito raro alguém naquela época ter uma palavra, uma revelação do Senhor. O Senhor não falava naquela época. Era raro isso acontecer. Então, só que nós temos homens que ministravam diante do tabernáculo. Estavam diante da glória de Deus. Mas raramente o Senhor falava. E é nesse lugar que o Senhor vai chamar um menino, que aí alguns estudiosos vão dizer entre 12 e 14 anos, um adolescente. E vai dizer, no versículo 2, continuando no capítulo 3, e sucedeu naqueles dias, quando ele estava deitado em seu lugar, e os olhos começavam a ficar tão turvos, que ele não conseguia mais enxergar. Eli tinha uma outra questão. Ele já estava muito velho, e os seus olhos estavam turvos pela velhice. Ou seja, nós temos um sacerdote apoiado na estrutura, inchado e sem visão. Não conseguia ter visão. E aí vai dizer, antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, Samuel estava deitado para dormir. É tão doido isso e complicado que nós temos alguém dormindo do lado do lugar que representa a presença de Deus. E consegue simplesmente dormir. A gente pode olhar e falar, nossa, mas é muito incrível o menino dormir diante da presença. Não. Por quê? Porque às vezes é isso, nós temos uma geração que vai para o culto e está dormindo. Então, quando a gente vê jovens e adolescentes, a coisa mais difícil hoje é que parece que eles estão dormindo diante da presença de Deus. Como eu trabalho muito com jovens, né, liderei por 4 anos de jovens, estou sempre envolvido com jovens, parece que cada dia vai ficando assim, você está num culto, você sabe assim, meu Deus, a glória de Deus está aqui, e os jovens eles estão olhando assim, os adolescentes, como se nada estivesse acontecendo. Inertes, por quê? Porque parece que eles estão dormindo. Mas qual é a nossa esperança? A esperança é que o Senhor chamou. E aí o Senhor chama um filho de uma mulher estéril. O Senhor chama um filho de uma mulher que não podia gerar. E eu acredito que é um tempo que o Senhor vai levantar pessoas, como um jargão gospel que muita gente fala, improváveis, de pessoas estéreis, pessoas que não poderiam gerar. Automaticamente a gente sabe o decorrer da história. Samuel, ele assume o sacerdócio no lugar de Eli. Quem era para ser o sacerdote no lugar de Eli era o filho de Finéias, ou algum dos filhos deles.
Mas quem assume é Samuel. Então, existem lugares que o Senhor vai colocar que são pessoas que vieram de um lugar estéril, que ninguém imagina. Então, assim, e não há problema. Conheço pessoas, tenho amigos que são filhos de pastores e hoje estão pastoreando, são homens e mulheres de Deus. Mas eu conheço muitas pessoas, como o Du, a gente sempre brinca, nós. Ninguém sabe de onde veio, como nós chegou onde chegou. Tipo, como eu falo, meu sonho era simplesmente tocar guitarra e ganhar um dinheiro com a música. Eu só queria ser músico, gente. Então, assim, aí hoje é mais ou menos isso. Aí você vai falar com o Du, ele vai falar, cara, ele queria tocar bateria. A gente, sabe, pessoas e você não sabe de onde veio, é de um lugar que parece que não tinha como gerar. E eu acredito que, como igreja, ainda que nós venhamos, o Senhor fechou a nossa madre, nesse lugar de amargura de alma, Samuel será gerado. E o que representa Samuel não é somente uma pessoa. Por quê? Quais são as consequências de Ofni e Finéias? Que é perigoso, irmãos. Ofni e Finéias, eles vão para uma guerra contra os filisteus, que era para Eli ter ido, ele não vai, ele fica apoiado na estrutura e manda Ofni e Finéias. Ou seja, líderes, pessoas que eram para estar em alguns lugares, mas não vão, terceirizam a responsabilidade, manda os filhos. Só que é filhos negligentes, é inconsequente. Só que assim, eles viram que eles iam perder. Aí eles têm uma ideia brilhante, e isso é um risco que nós temos, que é, tragam a Arca da Aliança. Por quê? Porque se a arca tiver, e o que a arca representa? A presença de Deus. Se a arca tiver, a vitória está garantida. E deixa eu dar uma notícia, irmão, não muito legal, nem sempre. Você pode chamar a presença de Deus, mas tem lugares que a gente pode perder. Mas, pastor, a presença de Deus estava lá. E olha que eles fizeram barulho, eles cantaram, a ponto dos filisteus ficarem receosos e falar, a arca está com eles. Os filisteus acharam que iam perder, mas eles criaram coragem e foram para a batalha. Quando foram, eles venceram. E aí acontece uma das piores coisas na história de Israel, a arca é roubada. Qual é o risco? O risco que nesse lugar de negligência, em muitos lugares a presença ela é perdida. Então, o que o senhor fala comigo hoje como pastor? Cuidado para você não se apoiar na estrutura. Você pode gerar filhos que perdem a presença. Você pode gerar consequências que é a minha presença ser retirada. E não falo da presença, da onipresença de Deus, que Ele está em todos os lugares. Não há um lugar qual nós não podemos fugir dessa onipresença dele. É da presença manifesta dele. Quando Deus fala para Moisés, eu vou mandar um anjo, eu não vou, Deus não está falando, vocês não vão ter a minha onipresença nesse lugar. Porque ali no deserto, a onipresença de Deus ia estar. Deus estava dizendo para Moisés, a minha presença manifesta não estará nesse lugar. A revelação de quem eu sou não estará nesse lugar. Só um minuto. Perdão. Então, acontece uma das grandes tragédias. Ofni e Finéias morrem na batalha. Eles morrem na batalha. E quando Eli... E esse é o problema aqui. Tem muitos sacerdotes, e eu posso me tornar esse que, se eu ouvir que alguém morreu, eu continue vivo. Porque o Ofni e Finéias, Eli, ele continuou vivo quando ele soube que os seus filhos morreram. Mas quando ele soube que a arca foi roubada, ele morre. Ele cai e morre. Então, assim, eu tenho que tomar um cuidado que se eu me apoiar na estrutura, eu posso ver filhos morrendo e não perceber, mas quando eu ver que a presença se foi, por isso que, aí eu vou falar um pouco sobre quem foi Samuel, a importância de Samuel para Israel. Samuel, assim que ele assume, ele se torna juiz e sacerdote e profeta no meio de Israel. Ele é juiz, ele tem autoridade política, ele é um sacerdote e ele é um profeta. E Samuel, ele restaura, que eu acredito que é o tempo da igreja, e precisa gerar Samuel. É o quê? Gerar a restauração do ministério profético sobre esse tempo. Porque o que Samuel restaura é o ministério profético. No entanto, que a primeira escola de profetas está em Ramá,
né? Que é o lugar onde ele morava. A primeira escola de profetas foi construída por Samuel. Ele restaura todo o reino de Israel na questão política, ele restaura o reino de Israel no sacerdócio, e ele restaura o reino de Israel no ministério profético. Óbvio que Samuel teve seus erros. Lá na frente a gente vai ver. Por ele não ter referência de paternidade, ele não exerceu a mesma coisa. Por quê? Porque quando o povo pede um rei, por que o povo de Israel pediu um rei? Porque eles olharam para os filhos de Samuel e viram que eles não eram igual ao pai. Eles não tinham a mesma essência. Eles não eram igual ao pai. Aí eles olharam e falaram, queremos um rei como as outras nações. Só que a importância de Samuel que eu quero falar. Samuel, ele é esse cara que ele se relaciona com Deus. E esse menino que ouviu a voz do Senhor, que restaurou o ministério profético, ele construiu a primeira escola de profetas em Israel. E aí ele unge o primeiro rei de Israel, e não só isso, mas ele unge o maior rei até a volta de Jesus, que é Davi. Ele faz parte da unção de Davi. Então, ou seja, essa geração e é isso que nós precisamos entender, essa geração que fará parte da unção do governo daquele que descende de Davi. Então, agora, eu entro no assunto que eu mais gosto, que é a escatologia, que é uma geração que vai restaurar o ministério profético para quando o rei vier. É uma geração que vai trazer essa restauração com o ensino sobre o discernimento do tempo das coisas do Senhor, para quando o verdadeiro rei de Israel, que é o rei de Jerusalém, o rei que descende de Davi, que é Jesus, né, que Davi aponta para Jesus, que é quando ele for voltar. Então, mas para isso precisa ter uma igreja com amargura de alma. E gente, é conflitante. Por quê? Porque nós estamos nos tornando uma igreja que estamos celebrando no momento errado. E isso é perigoso. Não vou entrar em detalhes em outra administração, que senão vou prolongar muito tempo, mas, que eu falo bastante, quando Arão constrói um bezerro, ele faz lá o bezerro, né? Porque o povo só deu os pingentes, quem construiu o bezerro foi Arão. Quando Arão constrói um bezerro, ele vai falar assim, vamos celebrar e cultuar ao Senhor. Na mente do povo de Israel de Arão, eles estavam cultuando ao Senhor, mas eles estavam adorando um bezerro, não um cordeiro. E eles estavam celebrando. Só que qual é o ponto? Que lá em cima havia Moisés, diante do Senhor. E o que Deus fala para Moisés? Desce que o povo se corrompeu. Aos nossos olhos humanos, se a gente descesse e olhasse, o povo de Israel ia estar fazendo um culto poderoso, um culto daqueles assim, celebrando, você ia falar, meu Deus, que culto forte. Mas é que o que estava ali na centralidade era um bezerro. Então, assim, nós corremos o risco de estar celebrando no momento que era para estar pranteando, chorando. Então, é um tempo, não que a gente não deve ter alegrias, não estou falando de desfrutar, mas aí eu quero falar das nossas orações de amargura de alma. Eu acredito que nesse tempo que falta, orações de amargura de alma, que é um vazio assim, Jesus, nós queremos gerar, a sentir, a minha oração é que eu acredito que até homens vão sentir o que uma mulher sente para parir, em Deus, assim, sabe como Paulo falou, eu sinto as dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. É de tipo, por exemplo, eu, o Cris, nós sentimos dores, né? Como se fosse gerar de verdade. Mas é uma amargura de alma para que Cristo seja gerado, para que algo seja gerado. Mas não é algo que vai ser para nós, é algo que vai ser entregue ao Senhor. Isso se perdeu pela nossa concepção de oração, que é o que eu queria falar bem rapidinho. A primeira vez que um homem orou, ou falou, quando Adão peca, a consequência é que ele se esconde de Deus. Então, o homem ele passa a se esconder da presença de Deus, ele passa a fugir da presença de Deus. E ali nós vamos ver, em Gênesis 4, no versículo 26, vai falar sobre um homem chamado Enos. Vai dizer que a partir de Enos, esse homem, que significa, a palavra Enos, o nome dele significa homem, ele começou a invocar o nome do Senhor. Fala que a partir daí os homens, a partir de Enos, começaram a invocar, clamar, chamar, gritar. Só que a palavra invocar ali no hebraico, que é kahar, é a mesma de dirigir-se a uma pessoa ao encontrá-la. Então, o que esse homem Enos começou a fazer? Ele começou a dirigir
ao Senhor, a Ele, com a intenção de encontrar. Ou seja, o seu clamor não era só, Deus, faz algo na minha vida, Deus, estamos precisando disso. Ele tinha um desejo, que era o quê? Eu quero invocar Deus até encontrar Ele. Porque, irmãos, existe duas coisas, que é um paradoxo. Não é contraditório, mas é um paradoxo no Senhor. Em Deus. Deus é um Deus que quer se revelar, mas ao mesmo tempo é um Deus que se esconde. Isso é paradoxo. Parece contraditório, mas não é. Se você for ler Salmo 91, vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo, ele tem um esconderijo. Tem um lugar que ele se esconde. A glória de Deus no tabernáculo, que era a arca, o lugar da presença de Deus, era o último estágio. Só o sumo sacerdote entrava. Era um lugar escondido. Aí Jesus vai falar em Mateus 6. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto. E entra e ora em secreto. Porque o Pai que está em secreto, o Pai está onde? Em secreto. Não quer dizer que o Pai está no quarto, mas ele está num lugar secreto. O que é a oração para nós? O Senhor falou isso comigo. A oração é um caminho aonde eu quero encontrar Deus. A oração é esse caminho para que eu possa encontrar o Senhor. Porque existem coisas de Deus que é nesse lugar. Eu costumo brincar assim, falar que Deus é um pai que gosta de brincar de esconde-esconde com seus filhos. Sabe quando você tem um filho, assim, você está brincando de esconde-esconde com ele? Você sabe que se você se esconder, ele nunca te acha. Aí chega uma hora que você deixa fácil para ele te achar. Esse é o pai, sim. Tipo assim, ó, vem mais perto. Aí a gente vai chegando. Aí só que chega momentos, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Chega momentos que parece que você não tá achando. Você tá orando e parece que Deus não fala. Aquele silêncio, você fala, meu Deus, parece que Deus se esqueceu de mim. Aí você vai no culto, sabe aquele texto, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita? Mais ou menos assim, profetizarão a 1000 ao meu lado e profetizarão a 10.000 à direita. O Senhor fala com um da direita e fala com o da esquerda, mas com a gente não. No culto parece que Deus está falando com todo mundo. Vem o profeta e ora por fulano. Mas você não. Parece que você está, meu Deus, parece que aquele sentimento que parece que você está sozinho. É o pai, ele está assim, vem me achar. Aí você vai insistindo, você vai insistindo, você vai insistindo, até que chega um momento que você encontrou. E aí quando a gente encontra... Então, nós precisamos entender que a oração é esse caminho para nós encontrarmos o Senhor. E aí, Enos, esse homem, ele começa a invocar. E isso vai passando de geração. Algumas gerações depois, vem um homem chamado Enoque, que andou com Deus, a ponto de o Senhor tomá-lo. Qual é o link que eu quero fazer com a vida, com o que a gente falou de Samuel? Quando nós nos tornamos uma igreja de amargura de alma, que ora para encontrar o Senhor, nós vamos gerar uma geração profética que preparará o caminho para o rei. Mas nós vamos gerar uma geração profética e também vai ter uma oração de encontrar o Senhor, até que se cumpra Apocalipse 8. O que é Apocalipse 8? Nós vamos ter textos mais intrigantes. Apocalipse 4 vai falar que a adoração no céu ela é incessantemente, dia e noite. Mas Apocalipse 8 vai falar que quando o sétimo selo é aberto, há um silêncio no céu. Vocês conseguem imaginar que existe um silêncio no céu? Existe um momento que o céu fica em silêncio? Eu quero ler com vocês esse texto. Apocalipse 8. Apocalipse 8, a partir do verso 1, vai dizer assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Na minha tradução vai dizer por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dados as 7 trombetas. No momento que há esse silêncio, o que João vê? 7 anjos que estavam em pé. E nesse momento são dados aos 7 anjos o que? 7 trombetas. E o outro veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para que ele ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. O que acontece no momento do silêncio? É colocado no altar diante de Deus a oração dos santos, aqueles que invocam o Senhor para encontrá-lo. Essas orações dessas pessoas que querem encontrar o Senhor,
elas são colocadas diante do altar. Qual a consequência disso? E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário e encheu com fogo do altar e lançou dentro da terra. Ou seja, essas orações chegam diante de Deus. O anjo coloca fogo. E isso tem uma resposta na terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para soá-las. O que acontece? Esses 7 anjos que recebem as 7 trombetas, depois disso, eles preparam para soar. Aí a gente vai ver em Apocalipse que se toca a primeira trombeta, acontece algo. A segunda acontece, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Na 7ª trombeta, o que vai acontecer? Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos, como não abrir e fechar de olhos, terão seus corpos glorificados e serão arrebatados para encontrar com Cristo nos ares. Ou seja, uma geração que começou a invocar o nome do Senhor a ponto de encontrar, até que vai ter uma geração que vai encontrar com ele. O Senhor vai fazer igual fez com Enoque, tomar para si. É quando Jesus arrebata a igreja. Assim como houve Enos, que começou a invocar, até que chegou a Enoque, que o Senhor tomou para si, quando nós começarmos a invocar o nome do Senhor, nós vamos ver uma geração, vai chegar uma geração que o Senhor vai falar, agora é a hora de eu tomar para mim, a minha igreja. Mas isso parte de uma oração que é invocar o nome do Senhor. E o invocar é dirigir-se a querer encontrar. Então, quando eu quero invocar Deus, eu quero me encontrar com Ele. É fazer o que o salmista fez. Querer estar, habitar no esconderijo do Altíssimo. É ter o desejo do coração de Davi a ponto de dizer, eu não dou descanso aos meus olhos, até que o Senhor venha habitar neste lugar. Senhor, eu quero a tua presença mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acredito que a igreja, ela precisa entrar num tempo como Ana, invocar ao Senhor com uma amargura de alma. Nós queremos gerar Samuel. Não é somente sobre uma pessoa, mas assim, nós queremos gerar, restaurar o ministério, não restaurar o ministério, mas trazer um tempo profético sobre as nossas vidas. Porque nos últimos dias, o Senhor derramaria o espírito de Elias. O espírito de Elias aponta para o espírito profético. Elias representa os profetas. Então, o espírito de Elias que converterá o coração dos pais aos filhos. Então, o que nós vemos entre Eli e Ofni e Finéias? Não era uma guerra de família, mas era corações distantes, a ponto de um pai ser inconsequente, negligente e gerar filhos inconsequentes. Achar que está tudo bem o que que os filhos estão fazendo. Então, o espírito de Elias ele vem para restaurar todas essas coisas. E aí, esse espírito de Elias aponta para João Batista, que prepara o caminho do Senhor, tudo. Mas isso que nós precisamos, entrar nesse lugar. Então, por isso que eu falo que o Senhor quer tirar as nossas estruturas. Mudar as nossas orações. Eu estou lendo um livro que eu aconselho a todos, que se chama, eu estou lendo com a liderança da igreja, O Dom das Lágrimas. Eu estou com ele aqui na minha bolsa. É esse livro aqui. Alguns acham meio estranha a capa dele, mas é O Dom das Lágrimas. E ele vai falar muito sobre isso, sobre lágrimas, choro. E ele vai falar, a primeira coisa que ele fala, no primeiro capítulo, que mexeu muito comigo, ele fala, é um tempo de nós voltarmos às orações feias. Orações feias, que não faz muito sentido, é só, Senhor, nós te queremos. E lágrimas, e lágrimas, e lágrimas. Não há muito, Senhor, nós te queremos. Senhor, nós te desejamos. E assim, e não ter somente um período, estar disponível para o Senhor. Se o Senhor falar, Senhor, me quer? Você me quer mesmo? Vou dar um exemplo. Agora eu vou usar a Cláudia aqui como exemplo. Você me quer mesmo? O Senhor te quer. Tá, então para tudo que você está fazendo no escritório. Tipo agora, para tudo que eu vou te tocar um pouco. Não, você está disponível, Senhor, eu te quero. Há uma angústia dentro de mim. E essa angústia não é que eu estou sofrendo, não é. É uma angústia. Eu quero o Senhor. Não me conformo pelas palavras de Deus ser rara neste momento. Não me conformo em as visões ser raras. Não, nós temos
o Senhor. As visões precisam ser comuns. Todos nós precisamos ver o Senhor, nós somos sacerdotes. Nós precisamos ter homens que buscam encontrar o Senhor. A satisfação de todo cristão encontrar o Senhor. Essa é a maior satisfação. A maior recompensa da oração não é ter uma oração ouvida ou atendida. Que quando Jesus fala em Mateus 6, ele vai falar: quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e entra no secreto. E o Pai que está em secreto, e o Pai que te vê em secreto. Ele não fala que o Pai ouve, e nem que ele responde, mas ele fala que o Pai vê. Então, a maior recompensa da minha vida de oração é saber que o Pai está me vendo. Porque eu não vou entrar nesse assunto, a Cláudia é excelente falando nisso também, mas os maiores problemas que eu tive de paternidade foi meu pai nunca poder me ver. É saber que na escola ele não estava, quando eu jogava bola ele não via. Então, assim, a maior dor de um filho é quando o pai não vê. Então, assim, o que Jesus está dizendo para nós? Quando você ora, o pai está vendo. Essa é a maior recompensa, é saber que ele está lá. É simplesmente saber que o pai... Por quê? Porque a oração é o caminho para o encontro com o Senhor, para nós encontrarmos o Senhor. E aí, eu acredito que é isso que o Senhor tem falado nesse tempo comigo, né, que eu queria compartilhar com vocês, sobre esse tempo de Samuel, essa linha sacerdotal. Minha bateria tá um pouco. Essa linha sacerdotal que tem zelo pelas coisas do Senhor. Esse zelo de cobrir, de ter o cuidado. Eles não podiam tocar nos utensílios. Eles tinham que cobrir, mas eles não podiam tocar os coatitas. Então, assim, nós temos muito zelo com aquilo que carrega a presença de Deus, com aquilo que carregamos. Então, essa restauração, através de uma geração como Samuel, por uma igreja que tem amargura de alma e deseja encontrar o Senhor. E é isso aí que eu queria compartilhar com vocês